Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Saudar a todos pela presença que estão aqui no plano material e também espiritual. Vamos iniciar fazendo uma prece, do qual eu convido a todos a fechar os vossos olhos e que nós possamos mentalizar a presença de Jesus. Senhor, estamos aqui unidos em Teu nome, de Maria Santíssima, de todos os trabalhadores desta casa, do qual agradecemos a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez nos servir. Gratidão a todos os mentores da casa, a todos os trabalhadores que espontaneamente estão emprestando o seu serviço para o bem do próximo. E há aqueles que aqui vêm para curar-se física e espiritualmente. Que a presença de Deus se mantenha em nossas vidas e que nós possamos seguir sempre o caminho de Jesus. Graças a Deus. A gente vai hoje utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Antes, porém, vou pedir para que nossa amiga Sinara possa ler Minutos de Sabedoria. Não transforme sua prece em peditório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Veja, na criança, o futuro da humanidade. Mantenha-se, por isso, solidário com os trabalhos que visem a beneficiá-las. Lembre-se de que cada criança poderia ser um filho querido de seu coração. Colabore na recuperação das crianças desajustadas, sobretudo mediante seu exemplo dignificante e nobre. Em todos os setores, a criança é sempre o futuro e, por isso, precisa ser atentamente ajudada em suas necessidades. Graças a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui, e a cure. Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, cura-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. A força e a coragem vos serão dadas e, talvez, também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Graças a Deus. Vamos agora ouvir atentamente a palestra do nosso amigo Chico Martins, que certamente haverá de trazer muita elucidação acerca da doutrina espírita. No som. Tá bom o som hoje, né? Melhoremos as nossas forças, né? É como diz Rui Barbosa, tudo é conhecimento. Até um simples papel escrito achado no meio da rua, se você apanhar e ler,
você já adquiriu o conhecimento. E o meu objetivo é trazer esse conhecimento para cada um de nós, que é o estudo do livro dos Espíritos. Então, todos se sintam abraçados e meu bom dia a todos que estão aqui. Eu parei porque eu estava dando bom dia aos desencarnados. A gente tem essa crença que é uma realidade. A presença dos desencarnados se faz fortemente no nosso dia a dia. Eu não vejo, mas nós sentimos. Não seja como Santo Tomé, tocar para ver, mas sentir para conhecer. Isso é o lema do conhecimento. E o que nos traz hoje foi feito de última hora. E hoje eu estou substituindo uma das palestrantes, certo? E aqui nos traz o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Espírita é o tema, é o conhecimento da casa, que a gente luta a cada dia, um grande grupo espírita, estudando o quê? Os Espíritos, tentando despertar em cada um esse conhecimento. Hoje nós temos o capítulo 6, Vida Espírita. Você vê que não é tão fácil acompanhar ou vivenciar ou comparecer uma casa espírita. A gente manter esse trabalho. Porque nós temos cobrança dos dois lados. Mas ainda do lado de lá, tentando ajudar. E nós temos tema relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Essas metades eternas somos nós, estamos na carne. E essa simpática e antipática também somos nós. Que coisa boa, né? A gente ser uma pessoa simpática. O que é uma pessoa simpática? É aquela que nos abraça a nossa causa. É aquelas que nos acolhe. A sua simpatia de bondade. Mas o que é antipática? Né? Antipática. Uma pessoa antipática. Um espírito antipático. Por quê? Esses efeitos de simpática e antipática nós carregamos, nós o levamos, questionamos, se encontramos como eu não perdoo. Se eu não perdoo, eu sou antipática. Se eu perdoo, eu sou uma pessoa simpática, sou capaz de perdoar, sou capaz de abraçar a causa do amor, da paz e do conhecimento a cada um. E a gente fica com a sombra de vivência tão boa, que as pessoas se acham grandioso estar perto de cada um dessas pessoas simpáticas. O segundo tema que a gente vai abordar, lembrança da existência corporal. Tanto o espírito tem, principalmente, a lembrança da existência corporal, que a maioria não sabe nem se desencarnou. Ainda estão nos nossos lares, acompanhando, fazendo viagem. Por quê? Porque nunca se preocupamos com esse conceito de desencarnar. Esse conceito de morrer significa morrer, acabou-se. E aí? Tem deles que ficam tão vivos na existência, que dá até trabalho para dizer que ele desencarnou. Muito trabalho. E tem que saber falar direitinho, que é para ele não ter um choque muito grande. Mesma coisa, nós podemos ter o reverso de vidas passadas. Quem foi cada um de nós numa vida passada? Eu tenho um conceito de conhecimento de 2 vidas passadas. Aqui. Ainda hoje eu sinto em ambientes fechados, escuro, né? Eu tenho esse receio.
E nós recebemos, como o Espírito tem as lembranças da existência corporal, nós também temos essas lembranças. Só que nós recebemos elas gradativamente. Porque é lidar com o desconhecido. Terceiro trabalho é comemoração dos mortos e os funerais. Devemos comparecer os mausoléus, vamos dizer direto, as catatumbas, os cemitérios, nos dias de finado? Devemos sim, rezar pelos mortos, pedir por eles. Porque se eles forem bons, eles nos ajudam a essa integração. Se eles forem ruins, aliviar um bom pensamento, uma Ave Maria, um texto. Essa reza simples que vossa avó, nossos avós ensinaram, né? Vale a pena. A gente mais na frente, a gente vai ver esses conceitos. E aqui está Chico Martins, que sou eu, Casa de Orações Irmãos em Cristo. Eu agradeço aos dirigentes da casa por dar a oportunidade a todos aqueles que querem subir aqui e trazer algum conhecimento. Isso é importante. E aqui eu trago esse pequeno lembrete para a gente abrir a nossa frequência, né? A lei do compartilhamento diz que uma pessoa só existe porque existe outra pessoa. O compartilhar. Se eu não tenho nenhuma pessoa compartilhar, eu achei bem interessante isso. E a pessoa que ia fazer hoje essa palestra para vocês teve um problema de saúde da mãe dela e ela teve que cuidar da mãe dela, né? E achou um que compartilhasse esse conhecimento para o dia de hoje. Estamos trazendo aí essa relação de compartilhamento. Para a gente entender melhor essa relação de simpatia e antipatia, o nosso dia a dia, assim é inexata a expressão metades eterna, usada para designar certos espíritos simpáticos, unidos por uma grande afeição, uma vez que se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estaria ambos incompletos. Porque todos nós temos o individualismo. Nós compartilhamos o aconchego, o bem-estar, a mantermos esse amor unicamente. Mas o Espírito Emmanuel, por sua vez, utiliza-se do termo almas gêmeas. Existe almas gêmeas? Existe mais alma que gêmea ao lado de cada um do companheirismo. Mas o amor, ele é mais forte. Para designar dois espíritos mais intimamente ligados nas experiências evolutivas, resultando, contudo, que não se trata, no caso das referidas metades eternas. E acrescenta que o amor das almas gêmeas não constitui restrições ao amor universal. Porquanto atingido a culminância evolutiva, toda a experiência efetiva se irmana na conquista do amor divino. Veja que nós estamos aqui aprendendo a amar. Usamos da palavra amor, mas não a essência íntima do amor, que é o amor divino, que é isso aqui, a divino amor, amar a todos. Porque Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas primeiro se ama.
Primeiro, ame a tua família, seu esposo, sua esposa, ame. Infinitas dificuldades que nós temos no dia a dia. Reconheça o seu lugar, porque nós não erramos de endereço. É como uma transcursão de medula. Tem que ser compatível. Se não for, não adianta. E pior ainda que uma família equilibrada, educada, Deus manda um para ser preparado. Aquele filho, ou esposo, ou esposa desobediente a esse amor. Nos traz metades eternas para a gente ver o amor conjugal. Nessa oportunidade, ele lhe perguntou se ela era a sua metade eterna. A mulher respondeu que não, e que o espírito com que ele possuía maior afinidade estava encarnado na terra, vivendo no Oriente duras experiências. O homem ficou muito abalado com o que ouviram, porque certamente não estava esperando uma resposta como aquela que veio, uma vez que enquanto viveram casados na terra, se amavam e se respeitavam. Para que a gente possa entender essa historinha, essa metade, cada um tem seu compromisso. Mas quando a gente deixa a esse plano, nós passamos a viver esse amor universal. A essa compreender cada um com essa relação de busca e conhecimento. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metade eterna. Questão 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles existe, falta-se os espíritos recíprocos, a afeição particulares. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte e os laços que prendem os espíritos uns aos outros, quando o caráter do corpo material, porque então esses laços não se acham expostos às vicissitudes das paixões. Nós temos um encontro com essa resposta, a questão 292, o ódio entre os espíritos. Se eu tenho um ódio de uma pessoa, se as pessoas carregam esse ódio, esse sentido de vingança, nós vamos permanecer nessas mesmas situações, com o mesmo ódio e o mesmo sentido de vingança, e nos prendemos à psicosfera de cada um de nós. Qual o trabalho que nós fazemos na reunião mediúnica, nas casas espíritas, trabalho de hoje de assistência à saúde, para libertar a cada uma criaturinha dessa que está nos comprando, muitas vezes, de um tempo tão longe. Nós temos a questão 292, recentemente, a reaproximação entre espíritos inimigos quando na Terra. É o que tentamos fazer, reaproximar a cada um. Porque tem uma passagem no Evangelho de Jesus, de Lucas, que diz assim: se você for levar sua oferenda ao altar, primeiramente vá reconciliar com seus ogões, com aquelas pessoas que são contra a sua vontade. Reconcilie primeiramente, limpe o seu coração, reconheça a sua posição
de dignidade, de senhor, de senhora, de respeito a levar a cada um esse momento. Aí depois você faz a sua oferta, para que possa se manter esse trabalho nas casas religiosas. Mas primeiramente você tem que estar de bom coração, de bom conteúdo. Aqui nós temos 292, os atos mutuamente praticados na terra e o afastamento após a morte. Nós podemos trabalhar a nossa união fraterna e afastar após a morte. Nós temos na 295 o sentimento que anima a quem fizemos mal na terra. Nós carregamos esse sentimento. E também trazemos esses sentimentos, também nós trazemos para a terra novamente. Aqui eu estou falando, aqueles que estão na espiritualidade. E a gente pode se dar o nome de obsessor. Mas tem tantos que acompanham, a gente não é nem obsessor, mas sim aqueles que precisam se alimentar das nossas forças energéticas. E aí nos traz, e trazemos também isso para o nosso convívio aqui. E procuramos o quê? As benzedeiras, as rezadeiras, as casas espíritas, para orientar essas criaturazinhas. A 296, até a generação das afeições individuais dos espíritos. Porque todos nós temos a individualidade, mas nós tivemos o compartilhamento. Porque é bom ouvir aquele que quer nos ouvir. Nem de tudo que a gente tem de problema podemos conversar, a não ser uma pessoa de confiança. A união, aqui na 298, uniões predestinada, metade eterna. Nos traz aí a aturação, como eu já falei, do amor, do casamento, do lar, do trabalho. Nós vivemos numa comunidade e para isso precisa dessa união predestinada à metade na terra. Porque se uma pessoa angustiosa, rancorenta, e nós temos que combater o orgulho. Isso nós carregamos. Aqui nós temos uma foto aqui só para a gente tirar algumas ideias. Porque o casal não parte do homem para a mulher, mulher para o homem, mulher. Isso aí são relativos. Dentro do conhecimento do amor universal. Podemos abraçar qualquer um. Eu posso abraçar um homem, mulher pode abraçar, mas contanto que haja esse amor para transmitir essa energia, esse conforto. E muitas vezes nós se sentimos bem. Aqui na 294, lembrança dos atos maus aos dois homens praticados, um contra o outro, constituindo um obstáculo, que entre eles reina a simpatia. Essas lembranças induzem a se afastarem um do outro. Aquela pessoa rancorenta, aquele autoritarismo, a tendência é cada um se afastar. E isso acontece em muitas famílias, eu posso dizer isso. Em empregos também acontece. Nós temos essa questão 295, que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Aqui ele nos fala, se são bons, ele os perdoa. Porque quem perdoa não leva rancor.
segundo os vossos arrependimentos. Se maus, é possível que guarde ressentimento no mal que lhe fizeste, e vos persiga até vós, e existir até Deus permitir assim seja, por castigo. Um grande amigo meu, aqui eu vou repetir a 294, as lembranças das más ações que os dois homens cometeram um contra o outro, o obstáculo em sua simpatia, né? Sim, eles vos levam a distanciar, e nós devemos se distanciar. É bem interessante aqui, né? Esse passarinho bem. Uma vez eu me senti perto de um amigo meu, com esse autoritarismo todo, né? E eu fiquei bem quietinho mesmo. Fiquei, deixa eu falei, só que eu dou oi para ele. E meu coração dizendo, oh meu Deus, o homem não sabe o que diz. O que ele quer fazer? Se ele é um dos grandes ensinadores de combater a prática do suicídio. Meu amigo, às vezes o nosso final de existência está no fio. E eu do jeito desse passarinhozinho. E ele querendo montar na razão. Um grande amigo. Depois ele volta e pede perdão. Eu disse, meu amigo, nesse peito aqui não leva mágoa. Não tenho nada contra você. E sim, eu aprendi o que você me falou. Não tenho nada. Foi um grande, vou dizer, um grande conhecimento. E eu nunca era capaz de ouvir tanto isso, nessa razão dessa perguntas, né? Nós vamos entrar no segundo tema, lembrança de existência corporal. Existencialismo. A existência autêntica e inautêntica. A autenticidade é a própria busca por si mesmo, a busca por tudo aquilo que nos aproxima mais e mais de nossa condição de humano. A condição humana, diferente dos demais seres viventes, é liberdade de decisão e a busca de sentido. O homem passa uma parte enorme de sua existência em busca de um sentido para a sua vida. E o encontra na vida autêntica, em que assume o seu ser próprio. É ou não é? Nós passamos a maior parte do tempo procurando um sentido para a nossa vida. Tudo tem sentido. Se estamos aqui, nós estamos dando um sentido, nós estamos dando um suporte de conhecimento para a nossa consciência, a autenticidade do conhecimento. Trazemos aqui a existencialismo. Quem surgiu primeiro? A essência ou a consciência? É como tem aquela história, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, né? Mas quem nasceu primeiro aqui? A essência ou a consciência? A consciência, porque nós faz parte da grande partícula de Deus. A consciência. Olha, consciência é um ato, uma ação. Ela nos direciona a conhecer as coisas. E por isso existe primeiro, para depois se relacionar com outros seres. Por isso que é tão difícil você fazer uma mudança no comportamento de um filho, de uma pessoa, sem a pessoa ter consciência daquele erro que ele está cometendo. Porque somos consciência. Primeiramente, nós temos a consciência, criada por Deus, simples e ignorante. Criamos formas para podermos nos ter a nossa grande caminhada no universo
no grande aprendizado, como nos fala aqui. Logo, os objetos, os seres, não possuem uma essência anterior. Que é matéria, é energia. Os animais são do planeta, mas ele não tem essa aqui. Ele tem a essência da vida, mas não tem a consciência divina. Ele sabe que vai morrer, mas não entende. Apenas percebe quando ele está no matador ruim. E aqui nos traz, para existencialismo, para os existencialistas, a existência tem a propriedade sobre a essência humana. Portanto, o homem existe, independente de qualquer definição pré-estabelecida sobre o seu ser. É preciso compreender os fenômenos atrás, é preciso compreender os fenômenos, tais como eles parecem ser, sem depender do real conhecimento de sua natureza essencial. Mas nós temos a consciência de ser. Está aí, cidadão jogando o corpo para frente, né? Existencialismo é viver, é isto. Ficar sem, se equilibrando o tempo todo, entre a escolha e consequências. Nós vivemos isso. Isso aqui é um retrato de nós mesmos do dia a dia. Nós precisamos sempre de nos equilibrar diante dos afazeres, do conhecimento espiritual, do trabalho, da família, do zelo, do aprendizado. Você vê que a gente sempre está procurando o equilíbrio. Sempre tentando desequilibrar. E muitas vezes, quando nós estamos preocupados, nós não fazemos e colocamos as mãos para trás e ficamos cabisbaixos, pensando. Só isso. Buscando alguma resposta para poder nos equilibrar. Aí é onde vem a depressão a cada um. Quando a gente perde esse foco do desequilíbrio. Um grande amigo meu dizia: seu Chico, eu estou fazendo um curso de que homem? Do silêncio. Se manter em silêncio. Para poder eu pensar melhor. E melhorar a minha agitação pessoal. Eu disse: está dando certo? Ele disse: rapaz, não sei não, mas eu estou tão calado, né? E aí onde traz a cada um, né? Vamos seguir em frente. Aqui nós, lembrança da existência corporal. Na 304, o espírito se lembra de sua existência corporal? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se de que foi e assegura que por vezes ri-se de piedade de si mesmo. Aí Kardec faz esse comentário: como o homem que, atingindo a idade da razão, ri de suas loucuras, da juventude e das pluralidades de sua infância. Veja como tem sentido essa pergunta aqui. Veja como tem sentido para a gente entender quando a gente desencarna, né? Porque aqui ele fala uma existência como nós estamos aqui, mas nós já passamos o tempo, nós já fomos o quê? Na juventude. O que nós fazemos na juventude? O que nós fazemos na adolescência? Mesma coisa quando a gente parte para o outro lado, a gente vai rir das bobagens que nós fazemos. Vamos tentar compreender melhor, para poder entender de si mesmo.
Mas eu coloco um questionamento dessa pergunta aqui. Mas como é viver no plano espiritual? Da mesma maneira que você está vivendo aqui. Quando a gente tem uma ligação forte nesse conhecimento desencarnatório, nós temos amparadores. Tu vai sair do mundo transitório, da erraticidade, para que você tenha mais acolhimento, proteção, e você se preparar melhor a sua trajetória, que é as colônias espirituais. E as cidades espirituais? Aí já é outro patamar de conhecimento. Mas cabe a cada um, porque nós não sabemos quem somos nós. Porque a pergunta, quem é Deus? Causa inteligente, né? E quem somos nós? Se for tirar todos os rótulos, nós conhecemos as pessoas pelos rótulos, pelo que a pessoa é, pelo trabalhador, pela faixa de trabalho que ela tem. Mas nós pouco conhecemos a nossa trajetória, lá muito, de uma hora para outra. Nós somos dono de um destino que ele pode se mudar. Aqui nos fala as lembranças da existência corpórea, se apresenta ao espírito de maneira completa e inominada após a morte? Não, mas pouco a pouco, como algumas coisas que saem do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção, nós vamos se lembrando aos poucos, depois do nosso desencarne. É como nós estamos sentados a sós, ou alguma conversa da adolescência, da criancice, e a gente vai pegando esse gancho do despertar, das travessuras que a gente fazia, da desobediência que nós fazíamos com nossas mães, nossos pais, e a gente começa a rir, porque a vida aqui, que nós estamos vivendo aqui, é como uma criança. As grandes consciências e aqueles que nos usam, sim, para educar, para nos manter a paz no planeta, existe uma equipe fora da equipe espiritual, em outros mundos de inteligência. Ou apenas dois: os pleiadianos e os arcturianos. Faz parte do nosso objetivo, do nosso conhecimento aqui. Eles são os nossos professores. Como nós temos a obediência aos ensinamentos de Jesus. E ele faz parte dessa grande equipe. Porque Deus ajuda a cada um através dos homens. Tu já pensou o poder que Deus tenha e ele desempacientar com cada um de nós? Um estralar de dedo mudaria toda a trajetória. Mas não cabe a eles, mas sim cabe a nós. E eles fazem presente em nosso dia a dia, para que nós não possamos destruir uma obra que afeta a todos. Mas aquele que não está naquela hora, ele é poupado. Os espíritos se lembram detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo. Lembra-se das coisas na razão das consequências
que acarreta para a sua situação de espírito. Mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. São coisas mais íntimas que nós os carregamos. Aqui na 306A, poderia lembrá-la se quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes dos incidentes mais minuciosos, seja de acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não faz. Porque eu posso lembrar de uma vida passada. Isso todos nós lembramos. Quando nós chegamos naquele momento dificultoso, quando nós passamos a alimentar aquelas consciências que nós desconhecemos. E ele nos fala na B, entreve a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura. Seguramente que haver compreender muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreenda a necessidade da purificação para chegar ao infinito. E sabe que cada existência se livra de algumas impurezas. Estamos aqui preparando a cada um de nós para que possamos dar esse salto de uma existência melhor, de alcançar pelo menos a cidade espiritual, para que possamos dar mais descanso à nossa trajetória de vivência aqui, de experiência. Porque vivemos naquela roda de samsara. Hoje estamos no topo, amanhã nós estamos na baixa. E o desconhecido faz parte de nós. Aí o bonequinho aqui, ó, menininho. Comemoração dos mortos e os funerais. Não é porque ele morreu não, ele está alegre aqui pra caramba. Lembrança que temos de nossos antes desencarnados é extremamente importante para eles. Se são felizes, aumenta a felicidade. Se são sofredores, serve-lhe como lenitivo. Os espíritos acodem ao chamado dos que ficam na terra, tanto no dia dos mortos como em qualquer outro dia. Isso aqui já passou pelo desencarne e aqui ele está na carne. Ele está nesse conhecimento. Porque a gente desprezar um culto, certo que isso aqui nós devolvemos. Isso aqui tem dono. Eu tomei emprestado. Isso tem dono. E eu tenho que entregar essa ferramenta tão nobre, que me serviu tanto. Por que é que eu vou desprezar num canto do lixo? E muitos deles ainda estão tão próximos dos seus despojos, como nos fala aqui. Aqui nos fala a doutrina espírita, demonstra que a vida continua sempre, a morte. Não existe ela apenas retorno do seu espiritual para a vida verdadeira. Todavia, quanto de nós, mesmo tendo esse esclarecimento, não nos revoltamos após a morte de um ente querido, esquecendo que o pó não mais o contém. Aqui ele nos ensina a ter mais respeito de toda a vida. Muitas vezes padecemos informados, demonstrando que não. Muitas vezes padecemos informados, demonstrando qual frágil ainda é nossa confiança em Deus. E enquanto ainda temos de estudar o Espiritismo. É as criaturas que têm mais medo de morrer, chama-se o Espírito. Não é fácil.
O cara velho despendeia. É tanto que, no outro lado, no mundo espiritual, existe um hospital dos médicos para acolher cada um deles, né? Aqui só umas perguntas. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que se amavam na terra? São, sim. Olha, muito mais do que poder julgar. Essas lembranças aumentam ali. A felicidade se faz feliz. E se não infeliz, serve-lhe de alívio. Poxa, se o cara morreu, mas está dentro de nós, vendo os seus negócios desabar, sua propriedade vendida, sua casa partilhada, seus filhos brigando pela herança que ele deixou, hein? O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Prepararem-se eles para visitar o que vão orar sobre os seus túmulos? A resposta: os espíritos atendem o chamado do pensamento nesse dia como nos outros dias. Você veja que não morreu, acabou-se. Não, tudo tem uma finalidade. Tudo isso aqui vira uma energia para ser utilizado em outros corpos novos. Essa criancinha que está ali, que nasceu. Começar tudo de novo. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas. Reúne-se a maior número nesse dia, porque a maior número de pessoas que eu os chamo, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Quer dizer aí, não há uma grande numeração, mas sim comparecem aqueles que estão ligados mentalmente a cada um daqueles que pediram para me encontrar, fazer a sua oração para aqueles que partiram, que estão do outro lado. E tem até um detalhe, eu fazendo uma doutrinação, e a médica corroborou e disse: vocês dizem o seguinte: morreu, agora vai descansar. Isso para mim é um dos grandes problemas que eu estou encontrando aqui. O sofrimento é terrível, depende dos atos que nós o praticamos. Aqui nós falamos: sob que forma comparece como seria visto se pudessem tornar-se visível aquela pela qual era conhecido em vida. A todos vocês que estão aqui, vocês estão me vendo. Mas se eu desencarnar e um dia vocês passarem a me visualizar, a me ver em espírito, você vai ver a mesma coisa que eu estou hoje aqui. Essa mesma visão. Porque cada visão nossa, nós o arquivamos e encerramos. E utilizamos o quê? O éter, né? E aqui para fechar o nosso estudo de hoje. Gratidão a todos, um forte abraço, né? Aqui nós temos relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Foi o primeiro tema. Aqui, ó, esse menino aqui, você vê que ele é tão simpático, né? Tentando alguma conversa com essa daqui, ó. Você vê, ela cabeça baixa não está dando nem atenção a ele. Quer dizer que ela está representando a antipatia. E ele aqui está gentil. A gente encontra isso quando a gente está no fase de namoro, né? Arrumar um namorado, namoro, não é não? Nós encontramos isso. Mas quando a gente melhora essa antipatia e ser mais simpático, fica mais fácil, né? Aqui nós temos lembrança da existência corporal. Veja que a face dessa imagem aqui, dessa foto. E ela fala aqui mentalmente: se fosse possível ter uma vida mais livre e feliz. Se fosse possível de eu ter uma vida mais livre e feliz, seria tão melhor. Mas isso faz parte de cada um de nós. Eu vou viver, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou feliz aqui com vocês. Eu sou feliz dentro do meu lar. Eu sou feliz no meu trabalho porque eu faço o que eu gosto.
Eu sou feliz dentro do meu lar porque eu compartilho 43 anos de casado com a minha esposa. Eu sou feliz por ter um filho problemático. Eu sou feliz por ter um filho, uma filha que é uma pessoa equilibrada. Quer dizer, nós lidamos com essa felicidade. Porque é por causa do desequilíbrio de uma pessoa, eu vou me desequilibrar também. Como é que fica? Tu já pensou se Jesus se desequilibrasse no todo o ensinamento dele? Como é que seria o mundo hoje? Né? E aqui nos traz a última pergunta, o respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos. É um efeito de intuição da existência futura. E aqui dá a resposta. É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Qual o sentido que teria? Se a gente vivesse, até 100 anos a gente viver, a gente fica tão gagal, né? Fica tão difícil de a gente estar aqui. Aí por isso que existe o processo da morte. A natureza usa isso constantemente para reutilizar o alimento para cada um de nós. Pois é, pessoal, um grande abraço a vocês. Peço desculpa pelas minhas colocações e que possamos ter aprendido mais um dia. Certo? Namastê, muita paz. Oi, agradecer a seu Chico pela palestra, a todos que se encontram. Só para finalizar, eu achei bastante interessante, dentre todos os slides que apareceram aí para ser explicado, mas sobre o filósofo Jean-Paul Sartre, um dos idealizadores aí da escola existencialista, que seu Chico trouxe essa frase dele que disse: viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Ou seja, ninguém é obrigado a nada, porém, uma vez plantada a semente, nós haveremos de colher os frutos. Ninguém é obrigado a vir para uma casa espírita dessa, mas aqui a gente aprende a ser melhor. Mas a gente não sabe se depois que sair daqui, cada um vai colocar em prática o ensinamento de ser melhor. Ser melhor em quê? Em que nós precisamos nos corrigir? Sermos mais pacientes conosco primeiro e depois com o outro? Procurar não carregar sentimento de culpa nosso e também culpar os outros. Procurar não ser vingativo, não ser o herói de todo mundo para não carregar todos os vícios que comprometem a vida dos outros e aí defenestram a nós mesmos, ou seja, carregar os fardos dos outros para cima da gente e a gente adoecer por causa disso. Então, as escolhas são o fermento do bolo da nossa vida. O que é que a gente quer desses ensinamentos? O que é que a gente quer dessa existência? Que personagem nós queremos assumir de forma mais efetiva? Ou seja, eu quero ser quem? Uma pessoa que faz as boas escolhas e que sabe que a vida continua, que a gente não vai se livrar das atrocidades que a gente comete com o outro, achando que vai passar tudo em branco e a gente não vai ter nenhuma repercussão em relação a isso. Eu acho que esse é um ponto G, digamos assim, desse ensinamento de hoje, que a gente possa fazer a boa escolha. Quando a gente, no momento de irritabilidade, a gente tem a capacidade de frear por um instante e não retrucar aquele que nos provoca a ser igual a ele. Eu sempre tenho podido dizer, a gente tem o momento todo espaço para ser mais ruim do que bom. Olhemos o exemplo de Jesus. Ele foi testado inúmeras vezes para ser como os fariseus.
para ser ruim. E uma das coisas que ele usou como prática foi o silêncio. Eu não sou igual a você. E o silêncio, ele é restaurador. Quando a gente dá na cara do outro sem tocar. Ou seja, é assim que eu quero me comportar. Então que a gente possa, através dessa provocação de Jean Paul Sartre, de fazer as boas escolhas, para que a gente não queira plantar feijão e colher arroz. Vamos agora à prece final, seu Chico, para que a gente possa fazer o encaminhamento para o passe. Então, nos mantendo na mesma vibração, no mesmo pensamento, o equilíbrio é importante para o nosso dia a dia, para viver na convivência. Rogando a Jesus nesse momento, a luz divina da nossa consciência, o despertar nos vossos corações, da ajuda àqueles que mais necessitam, não importa se nos fez o mal, mas podemos ir mentalmente aos presídios e consolar aqueles que estão tão aflitos, aqueles que não devem, aqueles que devem, que possa cada um cumprir com o seu dever, com a sua sentença. Também podemos ir aos hospitais, nas UTIs, lembrar daqueles que estão próximos a partir dessa vida, segurar na mão, pedir por suicídio, segurar na mão daquele que pese sobre a sua consciência e se liberte dessa angústia tão combativa, tão perversa. Pedir pelas famílias, pelos filhos, pela grandeza do amor no lar, que cada um possa levar esse grande abraço de Jesus. Graças a Deus.